colchão de suposta estabilidade, ele rompeu. Era colchão d'água, colchão de vento. Rompeu. Então vamos com calma, né? Procura olhar com calma as pessoas, não põe a culpa em ninguém, porque ninguém é culpado do vírus. E depois a pergunta que eu faço é bem singela. Se você encontrar um culpado, você vai fazer o quê? Tá, vamos matar então o culpado. E depois? Então é o tipo da coisa assim, sabe? Que é muito mais do sentimento de odeio isso, não gosto daquilo, vou desfazer do fulano. São os chineses os culpados. Ou então, como eu vi uma pessoa escreveu, né? O Lula e a Dilma não construíram hospitais, fizeram a Copa do Mundo, mas os Estados Unidos construiu hospitais nesses tempos aí, a França construiu hospitais, a China construiu hospitais, a Rússia construiu hospitais. Não, porque ninguém estava esperando, ninguém sabia que ia ter um vírus dessa proporção, dessa magnitude, não é? Ninguém, então, mas é aquela coisa da coisa pessoal, né? Ah, mas a Dilma e o Lula, sabe? Por que isso? Então a gente pensar assim, não, foi o Bolsonaro que é o culpado. Não, nesse momento não é. O que nós podemos e vamos ter que continuar reclamando aqui é do que está sendo feito. Porque tu chega numa situação, tu não sabia que a situação ia acontecer. Então, obviamente, tu não te preparou para aquela situação. Como agora tem umas babacas aí dizendo, né? Porque são pessoas mas é aquela maldade. Eu preciso falar mal, eu preciso questionar aquele tipo, aquela gente que eu não gosto. Então por que não fizeram? Porque não. Porque ninguém fez, porque ninguém estava esperando. Estados Unidos está lá, com uma situação dramática, e segundo projeções que a gente tem sabido aí, o próprio primeiro-ministro lá da Inglaterra mudou completamente a sua concepção. Se sabe que nos Estados Unidos devem morrer 2 milhões e 400 mil pessoas. É a projeção que está aí posta, né? Aqui no Brasil dizem que 100 milhões vão se contaminar e que nós vamos ter 2 milhões ou 1 milhão e 500 mil de mortos. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação dramática, mas tem as babacas que pensam, que enganam o resto da humanidade e que ficam colocando, sabe? Não, mas o fulano, não, mas isso, mas eu penso assim. Isso não interessa agora. Nós não há mais espaço para ficar discutindo as coisas. Nós temos que ver a ação, a atitude. Eu estou destacando hoje uma fala que o Lula fez ontem, porque o Lula foi presidente da República 2 vezes, e agora não é porque foi feita essa fraude, e ontem ele fez um pronunciamento extremamente carinhoso, preocupado com o povo. Ele disse, agora, nesse momento, a gente tem que se preocupar com o povo, depois a economia a gente vê depois. Que seria esse momento, seria essa fala que nós precisaríamos para passar por esse período agora. Um grupo de pessoas tive uma ideia, sabe? Um grupo de pessoas que se preocupe exclusivamente conosco, com o povo, e especialmente com o povo mais desassistido. É disso que nós estamos falando, do que está sendo feito. E daí nós temos que reclamar mesmo. Agora, uma pessoa que diz, não, esse vírus nem mata, quase não mata. Está matando uma pessoa a cada 3 minutos na Itália. Há 10 dias atrás, como disse ali a nossa amiga, as pessoas nem imaginavam que isso pudesse acontecer. Só que está acontecendo. Então, nós temos obrigação moral, espiritual, digna, ofensivamente moral, de não entrar nessa discussão com as pessoas mais rasteiras moralmente que a gente conhece, especialmente aquelas que acham, sabe, que vão enganar todo mundo o tempo todo. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer na vida é ser o que ela é e ficar ao lado das pessoas que pensam como ela para poder estar no meio dos seus. Porque, infelizmente, a gente sabe que, querendo ou não, nós acabamos buscando a nossa tribo. 9h com 39 minutos. E aí, ontem o Lula falou, né? Aliás, antes de falar da questão do Lula, porque eu vou colocar o que ele falou ontem,
Mas a CNN começou uma nova TV agora, nacional, né? Uma nova TV, não assisti ainda porque eu não assisto TV. Mas uma das contratadas lá da CNN, ela disse isso aqui, eu quero mostrar para vocês, porque depois ela fez um Twitter dizendo que ela não disse o que ela disse. São pessoas que têm uma naturalidade para mentir e disfarçar. São pessoas tão absurdamente ridículas que elas não se dão conta, porque olha o que ela disse e depois ela fez um Twitter dizendo que não disse, porque... E tem aquelas pessoas que dizem as coisas e depois distorcem e fazem de conta que não disseram. Não, eu não disse isso. É mentira, né? Olha só o que ela falou aqui. O Brasil terá fechado suas fronteiras com todos os países da América do Sul. Não fazem parte da América do Sul, mas é bom que a gente possa ressaltar que Chile e Equador, que não fazem parte da América do Sul, também fecharam suas fronteiras já há alguns dias para os brasileiros. Apesar de não ter essa proximidade, né, terrestre, os brasileiros não podem acessar esses países já há alguns dias. São informações aí atualizadas pelo Ministério de Relações Exteriores. Só podia ser mesmo pelo Ministério das Relações Exteriores do Olavo de Carvalho, né, para dizer que Chile e Equador não fazem parte da América do Sul. Ela disse 2 vezes: Chile e Equador não fazem parte da América do Sul. Eles não fazem parte da América do Sul. Mas são pessoas que estão tão acostumadas a mentir. Tem uma live que foi feita pelo Bozo ontem, e ele não sabia que já estava sendo gravado, que já estava ao vivo. E ele estava falando com a moça que faz sinais em Libras, né? E ele disse para ela o seguinte, ele disse: se te perguntarem se eu te convidei para o meu aniversário, tu disse que não. E ela ficou assim, olhando com cara espantada para ele. Ele chegou e disse: não, tu fala que não. É só para dizer que não. Principalmente se for o meu aniversário. Só que ele já estava no ar. Eles são tão acostumados a mentir, que é uma coisa tão... É meio patológico o negócio. Agora, essa moça que disse isso, né? Disse exatamente isso, que você ouviu, e depois ela fez num tweet que ela não disse isso, que o resto é resto. O que ela quis dizer, eu acho que é fácil de se atrapalhar se a pessoa não conhece um pouco de história, um pouco de geografia, e só sabe repetir o que houve, né? É que Equador e Chile não têm fronteira, não fazem fronteira com o Brasil. Que por isso que não foi feita, não se fechou a fronteira com Chile e Equador. Deve ter sido isso, mas aí então ela, por falta de conhecimento geográfico, ela disse que o Chile e o Equador não fazem parte da América do Sul. Muito bem. 9h43, o nosso WhatsApp está liberado. Eu estava aqui com uma amiga que não conseguia fazer contato com a gente, mas agora ela já fez, fiquei bem feliz, é a Margarete. Um beijo para ela. A nossa amiga Vera está nos mandando uma... É Vera, né? É assim, a Vera está nos mandando aqui uma mensagem. Vamos ouvi-la. Oi, Beatriz. Tudo bom, amiga? Não, agora estou falando sobre isso aí, da arrogância das pessoas. Ontem, eu estou enclausurada em casa, né, essa semana inteira, sabe Deus até quanto. Sou grupo de risco, né? Sou hipertensa e tenho mais de 60. Então, minha filha que faz as coisas para mim, resolve tudo. Mas ontem a minha filha e meu genro passaram ali na Bela Vista, ali na Encol, se apavoraram. O que tem de burgueses caminhando, correndo, fazendo grupinhos, conversando, se apavoraram do absurdo, assim, da alienação dessas pessoas que acham que com eles é diferente, não vai acontecer nada. E também, se acontecer, eles estão pedindo para acontecer, mas eles vão contaminar um monte de gente. Olha, o que essa gente tem na cabeça? Eles estão levando a vida normal, como se nada tivesse acontecendo. É na Praça da Encol, se passar por lá, todo mundo vai ver. Beijos, tchau.
É a falta de responsabilidade, o fato da pessoa ter dinheiro, ter estudo, não quer dizer que ela seja responsável, que tenha uma capacidade cognitiva de compreender que ela faz parte de um processo de uma comunidade. E a gente sabe, por exemplo, que uma idosa morreu lá no Rio de Janeiro, vítima, né, do coronavírus. Miguel Pereira é um município lá do Grande Rio, assim como Canoas, Novo Hamburgo. Só que é um pequeno município, Miguel Pereira, que tem 25 mil habitantes. É conhecido como um lugar de descanso, tem um clima ameno, tem rios, tem cachoeiras, é um ar limpo. As crianças geralmente vão com as famílias passar as férias, muitos idosos moram lá. E muitos saem dali todos os dias, fica a 100 quilômetros de distância, e vão até o Rio de Janeiro para trabalhar. Só que Miguel Pereira ganhou as manchetes porque foi o local que registrou a primeira morte em decorrência do coronavírus no estado do Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada ontem pelo governo do Rio e pela prefeitura de Miguel Pereira. Existem mais 9 casos de suspeitas do coronavírus lá no hospital da cidade. Mas aí, por que eu estou comentando isso aqui, né? Que a primeira morte lá do Rio de Janeiro. A paciente que faleceu tinha 63 anos. Deixou para trás um filho de 39, que morava com ela, e outros parentes, num bairro humilde lá da cidade de Miguel Pereira. A rua, que não foi calçada por completo, está cercada de casinhas simples, casinhas de tijolo exposto, é uma coisa bem pobre, simples. Durante 20 anos, essa mulher, ela trabalhou como doméstica no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro. O Leblon, digamos assim, é o bairro nobre que tem o metro quadrado mais caro do país. A patroa viajou e contraiu o vírus. Chegou em casa e ficou em quarentena, não avisou a empregada. A empregada contraiu o vírus e morreu. A empregadora foi passar o carnaval na Itália, quando o coronavírus estava se espalhando lá, se espraiando, né, na Itália. Parecia uma tragédia anunciada em um país tão desigual. Sem orientação clara do governo federal, são inúmeros os casos como o dela, em que empregadas domésticas continuam sendo obrigadas a trabalhar em casas de família, se expondo ao risco do contágio. Ainda eu acho que no início dessa semana, uma reportagem mostrou o caso de um casal que também viajou para a Europa. Os 2 estão infectados, mas a empregada doméstica está trabalhando para eles, servindo eles dentro da quarentena. Então, a gente pode pensar mesmo que em qual os burgueses estão ali pensando que são, né, imunes, são feitos de teflon. Só que não, né? Alguém tem que avisar para eles que não. Com certeza que não. Vamos lá então, amigos. A música é essa, do Lupicínio. Ah, tá, a música que eu falei, Felicidade, uma casinha pequenina. Eu sempre falava, você não tá vendo a hora? Quer dizer que eu curti uma briga nessa porque ele sempre chegava muito de madrugada ou de manhã, e ele falava, esqueci o meu aí em casa, que horas são? Felicidade foi embora e a saudade do meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade do meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do muro, mas eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade.
Realmente, essa música é tradicionalíssima, né, do Lupicínio Rodrigues. Mas não é essa que eu falei, não. Então, eu acho que essa música